Você sente um chamado para algo maior, mas trava sem saber por onde começar ou como agir sem medo? Existe um trio de princípios que lapida seus dons e transforma a vontade num impacto real no mundo. Hoje eu vou te entregar a sequência exata para deixar a sua marca sem esperar a perfeição. Se potencial preso te incomoda mais que fracasso, esse vídeo é obrigatório para você. Eu acredito que você não foi criado por uma força maior para viver uma vida comum, na média, nas margens, medíocre. Existe dentro de você a capacidade de deixar uma marca no mundo. Existem dons, habilidades e competências em você esperando ser lapidados, esperando ser desenvolvido, esperando ser colocados a serviço de algo maior do que você mesmo. Isso não tem nada a ver com ego. Isso não tem nada a ver com fama. Existe uma diferença entre ser famoso e ser importante. Existe uma diferença entre ser conhecido e ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Eu conheço muitas pessoas que são conhecidas, mas que não vale a pena conhecer. Aparecem em todo lugar, têm seguidores, têm visibilidade, mas quando você para e pensa, o que essa pessoa me ensinou? O que ela deixou em mim? A resposta é vazia. Quando alguém vale a pena conhecer, acontece algo diferente. Você sente vontade de importar coisas daquela pessoa para dentro de você. Você quer aprender com ela, você quer absorver os princípios dela, você quer absorver os valores dela. Por isso, você precisa deixar um legado. É por isso que você precisa fazer coisas que impactam a vida das pessoas, coisas que tornem a vida das pessoas melhor, coisas que facilitem a vida de alguém. Eu não sei se isso vai acontecer através do que você ensina, eu não sei se isso vai acontecer através do que você constrói, eu não sei se isso vai acontecer através do que você vende. Mas talvez você esteja olhando para tudo isso agora e pensando: eu quero isso, eu quero deixar uma marca, mas eu não sei onde começar. Eu não sei como transformar essa jornada em algo real, ou talvez você tenha começado, mas sente que está rodando sem direção clara. E é exatamente para isso que esse trio que eu carrego comigo há anos, e eu tenho isso rodando na minha mente como um looping, quase como um mantra. E quando eu disser quais são, eu quero que você anote, coloca na parede, no seu ambiente de trabalho, em qualquer lugar visível, porque esses três princípios servem para uma coisa, para você se aprimorar continuamente pelo resto da sua vida. O primeiro princípio é simples. Pense grande. Dá o mesmo trabalho pensar grande ou pensar pequeno. Eu não estou falando de executar, eu estou falando de pensar, eu estou falando de sonhar. Desejar grande ou desejar pequeno dá exatamente o mesmo trabalho. Então por que não pensar grande? Pense grande em relação ao seu negócio. Pense grande em relação ao seu físico. Pense grande em relação ao seu casamento. Exija mais de você. E existe um detalhe psicológico importante aqui. Quando a visão é grande, tarefas pequenas ganham significado. Quando a visão é pequena, até tarefas importantes parecem inúteis. A ambição grande aumenta a disciplina. Porque quando você enxerga um destino grande, cada pequeno passo começa a fazer sentido. Mas pensar grande sem dar o primeiro passo não leva a lugar nenhum. E é aqui que muita gente trava. Você começa a imaginar metas grandes, começa a imaginar impacto, começa a imaginar legado. E o que acontece logo depois? Vem um certo medo, um frio na barriga. Você pensa, meu Deus, por onde que eu começo? A resposta é o segundo princípio. Começa pequeno. Dê o primeiro passo, só o primeiro. Faça a primeira coisinha, mande o primeiro e-mail, escreva a primeira linha do projeto, faça a primeira ligação, grave o primeiro vídeo. Talvez nem seja gravar o vídeo ainda, talvez seja apenas escrever o roteiro do primeiro vídeo, mas comece. O Gary resume isso de uma forma simples. One is greater than zero. Um é maior do que zero. Zero é nada. Um é movimento. Um é o primeiro vídeo publicado. Um é o primeiro projeto da sua loja. Um é o primeiro treinamento da sua equipe. Porque se você pensa grande e tenta executar algo gigantesco logo de início, você trava, você paralisa. O caminho correto é pensar grande e começar pequeno. Se você olhar para uma floresta gigantesca, parece impossível plantar aquilo. Mas um reflorestamento não começa como árvore, ele começa como uma única semente. Uma semente vira uma árvore e essa árvore produz centenas de sementes. Essas sementes produzem centenas de árvores. E décadas depois existe uma floresta inteira. Mas tudo começou com algo quase invisível, uma única semente no chão. Grandes resultados nascem exatamente assim, começando pequeno. Mas tem uma armadilha que destrói quem pensa grande e começa pequeno. E essa armadilha tem um nome: planejamento eterno. A pessoa pensa grande, decide começar pequeno e aí fica planejando a primeira ação. Para sempre. Pesquisando mais um pouco, esperando o momento perfeito, preparando mais uma coisa antes de agir. E o tempo passa e nada acontece. Por isso existe o terceiro princípio: haja rápido. Hoje o sucesso depende de velocidade de aprendizado.
E essa velocidade depende de ciclos curtos de tentativa e ajuste. Empresas inovadoras utilizam um modelo simples que ficou muito conhecido através do livro A Startup Enxuta, do Eric. Construir, medir, aprender. Você testa rápido, erra rápido, aprende rápido e ajusta rápido. Quanto mais rápido esse ciclo roda, mais rápido você evolui. E existe um detalhe psicológico que muda tudo. Muita gente acha que primeiro vem a motivação e depois a ação, mas a ciência do comportamento mostra o contrário. Primeiro vem a ação e depois vem o progresso, e então surge a motivação. Progresso gera motivação, não o contrário. Eu errei muito ao longo da minha jornada. Talvez você veja vitórias, talvez você veja resultados, talvez você veja comunicação, conteúdo, treinamento, mas por trás disso existiram muitos erros. A diferença é que o meu jogo sempre foi o mesmo: errar rápido, corrigir rápido e testar de novo. Se você observar a minha comunicação ao longo dos anos, ela mudou muito. A minha aparência física mudou, a minha forma de ensinar mudou. Tudo foi evoluindo, porque eu precisava testar, errar, ajustar para melhorar. Então guarda esse trio. Pense grande, comece pequeno e haja rápido. Grandes resultados não começam grandes. Eles começam com 3 decisões simples. E quem quebra essa sequência trava. Quem respeita essa sequência cria um progresso constante. E lembra do que eu disse no início? Você não foi criado para viver uma vida comum. Existem dons, habilidades e competências em você esperando ser lapidados. O trio é a ferramenta, o resto depende de você. Então você ganhou o trio imbatível. Pense grande, a visão dá significado para as tarefas pequenas. Comece pequeno, uma semente vira floresta e haja rápido, ó. Teste, erro, aprendizado que acelera. Não é uma motivação que vem primeiro, é o movimento que gera um progresso e a motivação como uma consequência. A vida comum é para quem espera as coisas pronto. Legado é para quem planta sementes agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo.